pessoas! Tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Patrick Ricardo de Química e nessa nossa aula faremos uma abordagem sobre cálculos estequiométricos. Aí você vai fazer assim, ai meu Deus, isso não, isso sim. Mas Patrick, isso é impossível. Mentira, você consegue, beleza? Então vem, ó. Falaremos de dois tópicos dentro de cálculos estequiométricos: rendimento e reações consecutivas. Antes de eu falar do rendimento associado aos cálculos estequiométricos, eu quero te trazer uma situação do seu cotidiano. Seu time de futebol, tá? Tá em que rodada do Campeonato Brasileiro? Tá na rodada tal, Patrick. Ele teria que ter quantos pontos se ganhasse tudo? X. Mas ele tem quantos pontos realmente? Quantos pontos de fato ele tem? Y. X é igual a Y ou Y é igual a X? Não, Patrick. Então eu já te digo, o rendimento do teu time não é de 100%. Quer saber o rendimento do teu time? Pega a quantidade de pontos de fato que ele tem, Y, e divide pelo que ele deveria ter, X. Multiplicando isso por 100, você vai saber o rendimento do seu time até a rodada em análise. Essa mesma ideia eu vou trazer aqui para o cálculo estequiométrico. Por alguns motivos, nem sempre as reações vão ter 100% de rendimento. É o que a gente vai correlacionar aqui. Então eu tenho aqui a reação entre o óxido de ferro 3 mais o carbono, produzindo ferro e monóxido de carbono. Aí ele diz assim, utilizando-se 4,8 toneladas do minério, que é o óxido de ferro 3, e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, determine a massa de ferro que foi formada em toneladas. Repare bem, o problema já me deu a equação química, e a mesma está balanceada. Além disso, ele me diz que este processo químico aqui tem 80% de rendimento, beleza? Bem, primeiramente eu vou determinar a massa de ferro que eu deveria produzir, a prevista. E depois, no final, eu vou determinar de fato quanto eu produzi em cima do rendimento de 80%. Quem vai participar do meu cálculo estequiométrico? O minério, que é o óxido de ferro 3, e o ferro. Então, 1 mol do óxido de ferro 3 do minério está para 2 mols do ferro. Observem o seguinte, que ele me deu uma quantidade de minério em tonelada, unidade de massa, e pediu a de ferro também em tonelada, unidade de massa. Para eu transformar de mol para massa, eu tenho que calcular a massa molar. Vamos lá, vamos calcular a massa molar do Fe2O3. Para isso eu preciso conhecer o quê? A massa atômica tanto do ferro quanto do oxigênio. E aonde vamos encontrar esse valor? Na tabela de classificação periódica. Massa atômica do ferro, 56, do oxigênio, 16. Calculando aí, você vai encontrar que a massa molar do óxido de ferro 3 é igual a 160 gramas por mol. Como você está utilizando apenas 1 mol desse cara na reação, você está utilizando 160 gramas. Agora eu vou calcular a massa molar do ferro. Massa atômica do ferro, como já sabemos, 56. Sua massa molar é igual a 56 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de ferro tem uma massa igual a 56 gramas. Como eu produzi 2 mols, eu produzi 2 vezes 56 gramas. Perceba que eu já montei a primeira linha da minha regrinha de 3. Agora eu vou montar a segunda. Qual a massa de ferro Y que eu vou produzir a partir de 4,8 toneladas? Bem, montei aqui a segunda linha. Multiplicando o cruzado, você vai encontrar a massa Y do ferro produzida, que é igual a 3,36 toneladas. Isto é, considerando o rendimento de 100%.
Entretanto, o rendimento é de 80%. Então, qual é a massa, de fato, que eu vou produzir? Qual é a massa real? Você tem que o rendimento é igual a massa real dividido pela massa teórica vezes 100. Então, o rendimento é de 80%. Eu quero descobrir a massa real, que de fato eu produzi. Sabendo que, teoricamente falando, eu teria que produzir 3,36 toneladas vezes 100. Resolvendo esta equação, então, a massa de ferro, considerando um rendimento de 80%, que foi formada, corresponde a 2,68 toneladas. E o outro tópico dessa aula é quando a gente faz abordagem de reações consecutivas. Eu quero te dizer o seguinte, existem processos químicos que ocorrem em uma única etapa e existem processos químicos que ocorrem em duas ou mais etapas, que é a ideia das reações consecutivas. Bem, eu tenho aqui um dado processo químico acontecendo em 3 etapas e te digo assim, ó, considerando as etapas citadas, qual a massa de carbonato de cálcio, CaCO3, que eu preciso ter para produzir 7,4 gramas de gás etino, C2H2. Bem, na prática, para eu chegar à segunda etapa, eu tenho que ter passado pela primeira. E para eu chegar na terceira etapa, além de eu ter passado pela primeira, eu tenho que passar para a segunda. Só que, na teoria, o que eu posso fazer? Eu posso somar essas 3 equações químicas, obtendo uma única, que eu acho que fica mais fácil, menos embolado, e a probabilidade de eu errar cálculo estequiométrico com reações consecutivas é a mínima. Então, vamos lá. Como é que eu somo? Primeiro, cada uma das etapas, ela deve estar devidamente equilibrada. O que é produto em uma e o que é reagente em outra etapa, se estiverem na mesma quantidade estequiométrica, eu posso, cortar. Então, somando essas 3 etapas, de modo a obter a etapa global, ficaria assim, carbonato de cálcio mais carbono mais água vai produzir dióxido de carbono, gás carbônico, mais hidróxido de cálcio, mais monóxido de carbono, respira, mais o etino, o C2H2. Aí ele quer saber a massa do carbonato que eu preciso ter para produzir 7,4 gramas do gás etino, do C2H2. Beleza? Então eu vou montar a proporção estequiométrica entre o carbonato de cálcio CaCO3 e o etino C2H2. Então, 1 mol do carbonato de cálcio está para 1 mol do gás etino. Então, montei a proporção estequiométrica. Agora eu vou partir para a minha regrinha de 3. Só que eu tenho que tomar um cuidado. Na proporção estequiométrica, eu estou trabalhando com a unidade de mol. E na regrinha de 3, eu vou fazer o que o problema me pede. Eu vou trabalhar com a unidade de massa. Beleza? Como é que eu transformo de mol para massa no caso do carbonato de cálcio? Como a gente já falou aqui, temos que calcular a massa molar. Então, massa atômica do cálcio, lá na tabela, 40, carbono 12 e oxigênio 16. Calculando, você vai encontrar que a massa molar do carbonato de cálcio é igual a 100 gramas por mol. Como eu estou utilizando 1 mol, eu estou utilizando 100 gramas. O mesmo eu vou fazer para o gás etino. Vou calcular a massa molar para transformar de mol para massa. Como é que eu calculo isso? Massa molar. Como é que eu calculo isso? Lembra aí? Ah, Patrick, vou fazer o somatório das massas atômicas. Isso aí. Mas tu precisa de um outro negócio. O que que é? A massa atômica dos elementos. E aonde tu encontra? Na tabela periódica. Então, massa atômica do carbono, 12, do hidrogênio 1. Então, como é que tu calcula para tu não esquecer? 2 carbonos vezes a sua massa atômica, 12, mais 2 hidrogênios vezes a sua massa atômica 1. Então, 12 vezes 2, 24. Mais 2, 26 gramas por mol. Como você produziu 1 mol, você produziu 26 gramas. Então, montei a primeira linha da regra de 3. Agora, eu vou montar a segunda. Qual a massa do carbonato M que eu preciso ter para produzir 7,4 gramas do
etino. Multiplicando isso aqui cruzado, de modo a achar o valor de M, que é a incógnita, e resolvendo as continhas, obviamente, você vai encontrar que a massa do carbonato de cálcio é aproximadamente igual a 28,5 gramas. Bem, galera, para finalizarmos, tá? Para a gente finalizar essa aula, eu quero te lembrar que eu fiz uma abordagem de cálculos estequiométricos, falando dos temas rendimento e reações consecutivas. Muito obrigado pela sua atenção. Espero ter ajudado a vocês nesse assunto cálculo estequiométrico. Um forte abraço e um beijão no seu coração. Tchau, tchau, gente. Fui!